Olá, minha gente, você sabe se uma empresa de verdade é boa para se trabalhar ou não? Se a empresa cuida e trata bem os seus colaboradores? Ou se tudo é uma grande mentira? Minha empresa está removendo as avaliações do Glassdoor porque a classificação deles ficou muito baixa. A nota da empresa foi para 2,3 e eles começaram a fazer isso. Não acho que a minha empresa esteja sozinha nessa prática para se proteger da má imprensa, mas muitos de meus colegas tiveram suas avaliações excluídas. Efetivamente, fomos silenciados. Se você não conhece o Glassdoor, então o Glassdoor é um site que fornece informações sobre a empresa, os salários, avaliações de funcionários e entrevistas de empregos, auxiliando para que pessoas candidatas que estejam procurando emprego tomem decisões mais assertivas sobre a carreira delas. O objetivo do Glassdoor é ter mais transparência, mas não é bem assim. Então hoje, além de falar sobre o Glassdoor, o site deles, a gente vai falar sobre um assunto bem delicado, que são demissões, principalmente as layoffs ou demissões em massa, porque sim, é um assunto sério, onde vários empregos e vidas estão em jogo. Então, eu, Betina, CEO da Academia Feedback, eu entendo um pouco o lado das empresas, porque demissões são normais e acontecem. A gente tem que ser realista e maduro o suficiente para entender que todo mundo vai ser demitido um dia. Mas a questão aqui, principalmente, é a forma com que isso acontece. E o que isso tem a ver com o Glassdoor? Então, saiu um artigo em inglês de um cara expondo e explicando toda a situação que tem a ver com demissões e Glassdoor. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para quem tiver interesse e para ler o artigo completo. Algumas empresas então tiveram, nesses últimos meses e anos, um grande número de demissões e tiveram as suas notas das empresas, avaliações, simplesmente caíram muito no Glassdoor, o que prejudica a imagem da empresa. Então, muitas pessoas, principalmente da área da tecnologia, por exemplo, utilizam sim o site do Glassdoor para ver as avaliações das empresas, e isso pode influenciar muito na decisão sobre eles aceitarem a vaga de emprego ou não. Então, algumas empresas se perguntaram, bem, se a minha nota caiu, como que eu posso fazer para que a minha nota suba novamente no Glassdoor? E aí, que tal o problema? Então vamos para o artigo. Abre aspas. Algumas empresas de tecnologia estão no modo de gerenciamento de crise Glassdoor após as demissões. Conversei com CTOs e profissionais de RH em 5 empresas de tecnologia. Todos eles me disseram que estão fazendo algo semelhante a ser definida uma meta de pontuação para melhorar ou já fizeram isso no passado. Não estou nomeando essas empresas porque acredito que essa é uma tendência generalizada e que não se limita apenas a algumas empresas ou players. Além disso, faz sentido para os negócios fazer isso por motivos de reputação. Mas primeiro, vamos falar sobre o que eles estão fazendo e se isso é justo ou não. O site Glassdoor deixa bem claro que as empresas não podem remover avaliações. Em todas as páginas de revisão do Glassdoor há esta mensagem: Companies can alter or remove reviews. Really, see how Glassdoor protects user and content. Basicamente, um aviso dizendo que não pode ser alterado, não pode ser removido, e o Glassdoor realmente afirma isso. Bem, essa afirmação é um tanto imprecisa, pois o Glassdoor remove algumas avaliações. Conversei com várias pessoas de RH cujo mandato era remover avaliações desfavoráveis. Isso é possível e é assim que funciona. O Glassdoor removerá comentários que violem as diretrizes da comunidade ou termos de uso, ou seja, a empresa pode utilizar esse recurso para remover avaliações e o usuário não é notificado, o que fez a avaliação no caso. Os clientes pagantes parecem ter prioridade ao agir em comentários sinalizados. Embora qualquer empresa possa sinalizar avaliações para serem removidas, uma pessoa do RH me disse que, em uma experiência, o Glassdoor não toma nenhuma ação até que a empresa seja um cliente do Glassdoor. A empresa dessa pessoa sinalizou comentários que estavam claramente em violação,
mas o Glassdoor só retirou um comentário quando a empresa começou a pagar. Não há como pressionar o Glassdoor para remover qualquer avaliação individual. No entanto, um diretor de pessoal que trabalhou em uma empresa de tecnologia por mais de 10 anos me disse que sua taxa de sucesso para remover avaliações é de cerca de 1 para 3. Ou seja, a cada 3 avaliações, uma ele consegue remover. Essa pessoa disse que, em sua experiência, avaliações rudes e abusivas podem ser contestadas com sucesso. Caso contrário, o Glassdoor não removerá. O Glassdoor é muito bom em reduzir o spam. O mesmo diretor de pessoal disse que está satisfeito com a eficiência com que o Glassdoor removeu spam ou avaliações falsas. Spamming, que é a palavra uma revisão de estilo copiar e colar, que a pessoa só copia e cola um texto, é um problema comum e eles não acham que o Glassdoor fica em segundo plano na luta contra isso. A maneira mais comum de remover uma avaliação é uma empresa alegar que viola os termos de serviço do Glassdoor. Um profissional de RH que costuma ser encarregado de remover o maior número possível de avaliações me disse que o método mais comum é sinalizar uma avaliação por um ou ambos dos seguintes motivos. O primeiro é representando outra pessoa e o segundo é conteúdo difamatório, calunioso, fraudulento ou intencionalmente enganoso. Bem, gente, depois disso, ele explica como melhorar a nota da empresa sem precisar, então, excluir essas avaliações, porque sim, é possível. O Glassdoor mesmo dá dicas de como melhorar a nota das empresas, o que é muito legal. Porque além de algumas empresas excluírem avaliações ruins que fazem mal para a marca delas, eu, pessoalmente, já ouvi por aí que tem algumas empresas que estejam motivando, ou até pagando, funcionário para avaliar bem no Glassdoor, ou até mesmo mandando pronto já o texto, tipo, Betina, esse é o texto, avalia lá no Glassdoor, toma aí vintão para postar lá. Também existem empresas que proíbem de postar avaliação negativa ou proíbem qualquer tipo de avaliação no Glassdoor. Pode isso, produção? Tá, a gente já entendeu que isso sim é um problema e tá acontecendo. A questão é como isso funciona na prática e na matemática. Ele dá um exemplo ali no artigo de uma empresa que antes a nota era 3.3, 50% recomendavam a um amigo, 67% aprovavam o gestor, o CEO. Depois, com o jeitinho que eles deram, a nota da empresa foi para 4.4, de 1 a 5, eles avaliam, 87% recomendam a um amigo e 93% aprovam o gestor e o CEO. É muito complicado, né, minha gente? E assim, ele até mostra um gráfico muito legal de como tudo isso funciona, tá aqui na tela. Tem esse aqui que mostra as curvas de tendência, outros números das diferenças de avaliações, números, reviews, tudo isso. E assim, se você tem dificuldade com gráficos e números, eu montei então um exemplo com números aleatórios de uma empresa fictícia, é só para mostrar realmente como isso tudo funciona na matemática e na prática mesmo. Então, essa empresa safada que está utilizando esse jeitinho, por exemplo, tá? Em 2022, a média da empresa era de 3.5, com essas notas que tem ali embaixo. Em 2023, a nota real, com as avaliações todas, era de 2,67, então baixou. A empresa se perguntou, o que podemos fazer para melhorar a nossa nota e reputação da empresa? Então, ele simplesmente remove, grande parte das notas ruins, então a média normalmente já eleva, já aumenta em relação a isso, e também adicionando novas avaliações positivas, o número aumenta mais ainda. Então, de uma média de 2,67 foi para 4. Então, como os clientes pagantes do Glassdoor são as empresas, ele também fala, abre aspas, os incentivos da Glassdoor estão vinculados a manter seus clientes, que são as empresas, satisfeitos e atrair tráfego suficiente de pessoas candidatas a emprego para justificar a contratação de negócios com a Glassdoor, fecha aspas. Então, vamos fazer uma conclusão de tudo isso que já foi falado bastante coisa. Eu queria falar primeiramente com o Glassdoor. Gente, lembrem que sim,
são as empresas que pagam vocês, mas sem as avaliações e confiança dos funcionários ou empresas, não tem tráfego, não tem avaliação e vocês perdem as empresas porque elas não vão ver sentido em pagar vocês. Então, eles também são seus clientes, mesmo que sejam não pagantes, a gente precisa pensar na experiência deles. E eu sei que é muito difícil, porque eu também tenho essa mesma preocupação com o site da Academia Feedback, que a gente tem um site de avaliações de vagas. E é muito complicado, sim, pensar em um sistema onde tudo seja 100% perfeito. Então, é sim muito difícil. Mas eu ainda acredito muito no site do Glassdoor e no propósito deles, mas eu acredito que o tamanho que eles têm, que é internacional, uma empresa gigante, eu acho que eles têm menos espaço para esse tipo de erro e tem que pensar em como minimizar esse tipo de coisa. E para as empresas, antes de querer dar um jeitinho sem vergonha na sua nota do Glassdoor ou qualquer outro site, para deixar bem claro aqui, pense em mitigar e resolver essa situação antes que isso aconteça. Então, por exemplo, você pode pensar como os seus colaboradores estão se sentindo dentro da sua empresa hoje. O que precisa melhorar? Foi dado feedback, oportunidade de melhoria e crescimento para essas pessoas antes da demissão? Ah, beleza, eu vou ter que fazer muitas demissões. Como que eu posso tentar humanizar essas demissões o máximo possível? Será que a gente realmente precisa demitir toda essa galera ou foi falta de gestão da equipe ou de lideranças? São perguntas que precisam ser feitas antes de fazer uma grande demissão em massa e querer usar esse jeitinho safado sem vergonha. E você, minhas queridas pessoas candidatas que podem estar assistindo esse vídeo, eu ainda acho que vale a pena sim olhar e verificar as empresas no site do Glassdoor para ter uma pequena ideia de como é trabalhar naquela empresa antes de aceitar qualquer emprego e tentar qualquer vaga de emprego. Até porque não são todas as empresas que fazem isso e que participaram dessa baixaria. Então, vale aqui um lembrete para vocês também que seja crítico e busque informações diretamente da fonte, ou seja, fale e tente contato com pessoas que trabalhem hoje na empresa. Então vai lá no LinkedIn, mídia social, tenta falar com alguém e busca essa informação diretamente com eles, porque provavelmente vai ser mais fiel do que simplesmente um site. Gente, era isso. Eu espero que eu tenha conseguido explicar de uma maneira clara para vocês o que aconteceu em alguns casos de algumas empresas no Glassdoor. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só falar com a gente. E se vocês souberem de algum caso de uma empresa aqui do Brasil, podem falar com a gente que a gente vai adorar saber. Cuidem-se, humanizem suas vagas e contem com a gente. Um beijo e até a próxima!